E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Aristóteles, certo? Vou ser o professor de vocês de matemática e hoje a gente vai falar sobre figuras geométricas. Hoje vamos falar do polígono, certo? E como é que calcula o perímetro de um polígono? O que é um perímetro? O perímetro é o cálculo de quê? Das medidas dos lados, certo? Para eu saber a distância de um perímetro, basta o quê? Calcular os lados dele, certo? Então, um exemplo, a gente tem aqui um quadrado, certo? O quadrado, ele tem o quê? Ele tem os quatro o quê? Os quatro lados iguais. Se aqui é L, aqui vai ser o quê? L. Se aqui é L, aqui vai ser L e aqui é L. Vou ter um, dois, três, quatro. Quatro lados iguais. Então, para calcular o perímetro do quadrado, basta a gente fazer o seguinte. O perímetro vai ser L mais L mais L mais L, certo? Ou perímetro vai ser igual ao quê? Não são 1, 2, 3, 4, então a mesma coisa eu pegar 4 vezes L, certo? Então, para calcular o perímetro, basta fazer o quê? Multiplicar por 4 o lado, certo? Então, vamos ver como um exemplo. Como assim? Exemplo 1, vou chamar aqui exemplo 1, certo? Nosso exemplo 1. Nosso exemplo 1 vai ser o quê? Vai ser... Isso aqui, exemplo 1. No exemplo 1, vamos pensar o seguinte. Vamos dizer que esse lado aqui tem 5 metros. Tem 5 metros. Aqui, no caso, se aqui tem 5, aqui vai ser 5, aqui 5, aqui 5. Então, para calcular o perímetro, basta pegar que o perímetro vai ser 4 vezes, certo? 4 vezes 5. Logo, o perímetro vai ser o quê? 4 vezes 5 vai ser de 20 metros, certo? Importante, nunca esquecer de colocar o quê? A unidade. Por quê, professor? Porque a unidade é de extrema importância. Porque uma coisa é um metro, uma coisa é um quilômetro. Por quê? Um quilômetro é 1.000 metros. Então, se você esquecer aqui e não colocar, não vai ter como a gente identificar se é metro ou quilômetro. Então, é de suma importância colocar a unidade, certo? Então, aqui é 20 metros, certo? Certo, professor, mas isso aí, como é que eu vou usar no dia a dia? Como seria? Isso é muito utilizado o quê? Quando o pessoal vai comprar um terreno, o pessoal fala, eita, é 20 por 40, 20 de frente por 40 de comprimento. Então, é utilizado nisso, certo? No campo de futebol, para saber as medidas exatas da pequena área até o meio de campo, a área maior, certo? E assim sucessivamente, certo? Então, vamos botar uma coisa bem prática agora. Pronto, essa minha lousa. Eita, queria saber quantos perímetros ela tem. Basta pegar o quê? Pegar uma trena, certo? E olhar o quê? A distância desse ponto aqui até esse. Aqui tem 70, certo? Se aqui tem 70, desse ponto a esse, então daqui para cá vai ser quanto? Vai ser 70. Então aqui, nesse primeiro momento, o perímetro vai ser o quê? 2 vezes 70, certo? Mais o comprimento. O comprimento vai ser desse ponto aqui, ó. Desse ponto aqui até aqui. Daqui para cá deu 100 centímetros. Se daqui para cá é 100, no caso daqui para cá vai ser o quê? Vai ser 100. A nossa largura, então, vai ser 2 vezes 100. Logo, esse perímetro aqui vai ser o quê? 2 vezes 70 dá 140. 2 vezes 100 vai dar 200. Logo, o perímetro aqui vai ser o quê? 340, o quê? Centímetros, certo? Então, a gente aplicou agora como é que calculava o quê? O perímetro o quê? Da nossa lousa, certo? Que figura, no caso, seria a nossa lousa? Ela tem uma altura, né? Não pode ser um quadrado porque não tem o quê? Os quatro lados iguais. Então ela vai ser o quê? Vai ser um retângulo, certo? Então a minha lousa ela é o quê? Ela é um retângulo.
que quando eu fiz o perímetro dele total, deu quanto? Deu 340 centímetros. Certo? Pronto, professor. Agora, quando for uma circunferência, e aí, como é que eu vou fazer? Para circunferência, a gente tem uma fórmula, certo? A circunferência ela é calculada o seguinte. A circunferência, ela é 2π vezes o raio, certo? Aí, quem é π? Π é uma letra grega, certo? Que ela é um valor aproximadamente, o π, de 3,14, certo? Aí, onde é que eu quero chegar? Que a circunferência nada mais é que o perímetro. Então, o perímetro ela é igual ao quê? A circunferência. Então, para mim calcular o perímetro, eu sei que ele é igual ao quê? A circunferência. Logo, o meu perímetro vai ser o quê? 2π vezes o raio. Certo? Então, quando seria o perímetro dessa figura? Vamos dizer que nosso raio aqui seja de 2 centímetros, certo? 2 centímetros. Então, agora basta fazer o quê? Onde tiver R, eu faço o quê? Coloco 2. Onde tiver π, eu faço o quê? Coloco o quê? 3,14. Então, para calcular isso, vai ser o seguinte. O perímetro vai ser 2 vezes 3,14 vezes 2. Aí faz 2 vezes 2 é 4, certo? Então, vamos calcular aqui no canto. 3,14 vezes 4, certo? 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 4 é 4, como que foi? É 5, certo? 4 vezes 3 é 12. Aí, onde é que eu vou colocar a vírgula? Tá vendo aqui que tem duas casinhas aqui, ó? Uma, duas. Então, vou dar duas casas, ó. Uma, duas. Então, o meu período é de quanto? É de 12, o quê? Vírgula, 50 o quê? E 6 o quê? Centímetros. Então, esse é o nosso cálculo de quê? Da nossa circunferência. Esse é o perímetro, certo? Agora, vamos ver agora mais uma questão agora, que, teoricamente, como seria nessa ideia de terreno, certo? Vamos ler aqui essa questão. José vai cercar com tela um terreno que tem as medidas de comprimento indicado na figura. Então aqui é a nossa figurinha, certo? Cada metro de tela custa 6,50. Então está dizendo o quê? A cada metro custa o quê? 6,50. Então quanto é que ele vai gastar, certo? Quanto o José vai gastar para comprar esse terreno? Então primeiro a gente vai fazer o quê? Vamos achar o perímetro desse terreno e depois o quê? Multiplicar por quanto? Por 6,50. Por quê? Porque se 1 metro é 6,50, a gente vai calcular a quantidade total de metros que tem esse perímetro. Certo? Então, como seria? O nosso perímetro vai ser a soma de 4,5, certo? Mais 4,5 mais 7,5 mais 3,5. Aqui eu tenho o quê? 4,5 mais 4,5 vai dar quanto? Vai dar 9, certo? 4,5 mais 4,5. Aí eu tenho 7,5 mais 3,5 vai dar 11, certo? Imagina, 7 com 3 é 10. Meio com meio é 1. 10 mais 1, 11. Então aqui vai ser mais 11. Logo, meu perímetro foi de quanto? De 20 metros, certo? Mas a questão está perguntando o quê? Quanto foi o quê? Que ele vai gastar, José vai gastar para comprar esse terreno. Então a gente vai fazer o quê? Vai pegar 20, certo? Vezes o valor de custo do metro, que é quanto? 6,50, certo? Professor, por que você não colocar a vírgula? Por quê? Porque todo zero depois da vírgula ele não precisa ser colocado, certo?
Então, vai ser 20 vezes 6,5. Eu não indico você multiplicar assim, certo? Qual vai ser a minha dica? A minha dica vai ser colocar o 6,5 em cima, certo? O 6,5 em cima, vezes 20, certo? Esse zero, ó, eu já posso repetir ele aqui. E vou multiplicar. 2 vezes 5 é 10. Vai 1. 2 vezes 6 é 12. Com 1, 13. Certo? Então, 3 aqui. Quantas vírgulas tem aqui? Tem uma. Então, a minha vírgula vai ficar aqui, ó. E eu disse o quê? Que todo zero depois da vírgula não é necessário. Então, só cortar aqui. Então, quanto foi o preço do terreno? 130 o quê? Reais, certo? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, eu vou postar, certo? Vocês vão assistir a aula. Qualquer dúvida, vocês mandam no comentário para mim, que eu vou mandar as dúvidas que ficou sobre esse assunto, certo? Eu vou sair da frente, aí vocês tiram uma foto ou dá um print para vocês depois copiar.